Olá a todos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula. Essa videoaula, ela é a primeira de uma sequência de videoaulas que vamos abordar especificamente sobre análise volumétrica. Por isso que ela se chama Teoria da Análise Volumétrica, tá bem? Após essa aula, a gente vai falar especificamente de algumas outras análises volumétricas, que é a volumetria de neutralização, a de complexação e a de oxirredução. Essas volumetrias, junto com a gravimetria, como nós já vimos na aula passada, elas representam, né, métodos de análise que são classificados como clássicos ou químicos. Isso porque são métodos que vão apresentar ali algumas características em comum, como baixo custo, né, uma exatidão de 99%, a própria instrumentação utilizada é uma instrumentalização simples, né? A gente não vai ter a medição pelo uso de nenhum equipamento mais sofisticado. No caso das volumetrias, né, a gente vai ter como propriedade de análise o volume, né, e na gravimetria nós vamos ter a massa. Então, as próximas aulas nós vamos abordar especificamente sobre esses tipos de volumetria e a gravimetria. Vamos finalizar o conteúdo da nossa segunda NAP abordando os métodos instrumentais, conhecendo um pouco desses métodos. Tudo bem? Então, vamos começar. Bom, os métodos da chamada química da via úmida, como a análise titrimétrica e a gravimetria, ainda desempenham um papel importante na química analítica moderna, né? Esses são os chamados métodos clássicos de análise. Em muitas áreas, os procedimentos titimétricos são insubstituíveis. Sempre que eu falar de titimetria, eu estou me referindo a uma análise volumétrica. Isso porque muitos livros já consideram o abandono da denominação volumétrica para a utilização da denominação titimetria ou titimétrica, né? É um pouco difícil de falar, mas aos poucos eu e vocês vamos aprendendo a pronunciar. Tá? Então, existem várias desvantagens no caso do uso desses métodos titimétricos clássicos. Né? A mais significativas é que eles normalmente têm uma menor sensibilidade, tá certo? E, frequentemente, eles vão ser menos seletivos do que os métodos instrumentais. Vale lembrar, nós já estudamos o conceito de sensibilidade e de seletividade. Nesse caso, quando eu digo que eles são menos sensíveis, isso significa que eu vou ter uma menor diferenciação entre dois resultados que possam ser de repente diferentes. Né? É como se a lupa de observação desse método não conseguisse enxergar uma diferença, por exemplo, no resultado entre duas amostras, apesar de existir. E quando eu falo de seletividade, e eu digo que eles são menos seletivos, eu estou indicando para vocês que eles poderão acabar no seu procedimento de análise ter uma série de interferências, porque o método ele não vai acabar identificando apenas aquilo que você quer, o seu analito, ele acaba tendo ali uma série de outros componentes que ele também vai identificar. Então, se você não tomar cuidado com a presença desses interferentes, você pode ter um erro significativo, né, um erro muito grande na execução do seu procedimento de análise. Bom, e quais são as principais vantagens? A primeira delas é a precisão, né? Uma precisão de 0,1%, né? O que corresponde a uma exatidão de 99%, é melhor do que a maioria dos métodos instrumentais de análise. Nós já vimos na aula passada essa informação. Os métodos são normalmente superiores, né, às técnicas instrumentais na análise dos principais componentes, ou seja, aqueles componentes que vão estar em maior quantidade, né, na sua amostra, aqueles componentes principais que geralmente são superiores a 1%, né, da amostra. Quando o número de amostras é pequeno, como por exemplo no caso de uma análise eventual, essas titulações, por serem simples, elas são comumente preferíveis. Isso porque você vai ter um menor gasto, tá bem, de material,
né? A gente sabe que para utilizar um equipamento não é só você ligar o equipamento, existe uma série de sequências necessárias para que aquele equipamento ele esteja apto a ser utilizado, né? Então você também economiza tempo. Ao contrário do que ocorre com os métodos instrumentais, o equipamento não requer recalibração constante. Isso porque a maior parte dos materiais que vocês vão utilizar, quando eu falo de análise volumétrica, análise gravimétrica, que são métodos clássicos, né? Lembrem que eu dividi em dois grandes grupos, clássicos e instrumentais. Então, nos clássicos, eu vou ter ali basicamente vidrarias. Essas vidrarias já vêm calibradas de fábrica. Então, elas não vão exigir uma recalibração. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, para quando você tiver uma estufa, você for utilizar uma mufla, né? Você não vai ali necessitar de uma calibração. Você vai ter um termômetro para estar ali acompanhando a temperatura que você programou para verificar se aquele equipamento de aquecimento ele está mantendo estável a temperatura desejada, tá bem? Os métodos são relativamente baratos, com baixo custo unitário por determinação, que era justamente o que eu estava falando para vocês, né? Por eu ter basicamente vidrarias e alguns outros materiais de laboratório sendo utilizados, eu tenho um método de análise que é muito barato quando eu comparo ao método instrumental. Tá bem? Aqui você, por exemplo, com R$ 10.000 ou até menos, você consegue montar um laboratório para executar, né, métodos instrumentais, desculpa, métodos clássicos, uma volumetria, uma gravimetria, né? Porém, se você quiser utilizar métodos instrumentais, esse valor já pula para 100 mil, 500 mil reais. Os métodos são comumente empregados para calibrar ou validar análises de rotinas feitas com instrumentos, né? Então, eles acabam sendo métodos de apoio, métodos ali de confiabilidade de algum método instrumental. E esses métodos, além de tudo isso, eles podem vir a ser automatizados. Então, hoje nós já temos, né, equipamentos, buretas, por exemplo, automáticas que efetuam o processo de titulação, que nós vamos já conhecer, de forma automática. Bom, então, o que é a titulometria ou análise titimétrica, né? Titimétrica inclui um grupo de métodos analíticos baseados na determinação da quantidade de um reagente, tá? De concentração conhecida, que é requerida para reagir completamente com o analito. Ou seja, você tem um analito, você tem uma substância que você não sabe qual é a concentração, e você vai utilizar uma solução que você tem a concentração dela e que você vai descobrir o quanto você precisa gastar dessa solução para que ela reaja completamente com o teu analito, né? E aí você vai ter como, através desse volume gasto da concentração conhecida, da solução de concentração conhecida, você vai saber qual é a concentração do analito. E para isso nós vamos ter, claro, algumas fórmulas. Então, especificamente, a titulação volumétrica, ela corresponde a um tipo de titulometria na qual é o volume de um reagente padrão, que é a quantidade a ser medida, tá? E como eu havia falado para vocês, hoje essa titulação volumétrica, essa terminologia, ela acaba que está entrando em desuso e a gente acaba falando somente de análise titimétrica, tá bem? Então, a análise volumétrica ou titimetria, né, corresponde a um conjunto de métodos analíticos em que um reagente com propriedade de valor conhecido, e que aqui nós vamos chamar de titulante. Então, observem, sempre que eu me referir ao titulante, eu estou me referindo a um reagente de concentração exatamente conhecida, tá? Então, que vai reagir com o analito, né? Então, o que é o analito? Nós já vimos na aula passada. É uma substância com propriedade de valor, ou seja, com concentração desconhecida. Então, vou repetir. A análise volumétrica corresponde a um conjunto de métodos analíticos em que um reagente com propriedade de valor conhecido reage com o analito
até que ocorra uma reação completa, tá? Vai ficar aqui a pergunta: e como é que a gente vai saber que essa reação ela foi completa, né? E essa é uma pergunta que nós vamos responder mais adiante na aula. Então, aqui vamos a algumas definições. Então, volumetria é um método titulométrico no qual se medem volumes de soluções das espécies envolvidas na reação química. A titulação, né, é o que já seria o procedimento, né, onde nós estamos empregando ali a metodologia volumétrica. Então, a titulação é a prática, corresponde à adição de um reagente padrão, um reagente de concentração exatamente conhecida, no analito, até que se julgue completa a reação. Essa informação aqui eu ainda não coloquei para vocês, mas guardem essa pergunta. E o reagente padrão é uma solução da substância cujo valor de concentração é conhecido com certeza. Então, esse reagente padrão aqui, ele vai ser, né, a partir dele nós vamos preparar essa solução de concentração conhecida, né, esse reagente padrão aqui, né, que eu vou saber a sua concentração e que vai me ajudar a saber a concentração do analito. Aqui estão alguns requisitos de uma reação para que ela possa ser utilizada ou para ser utilizável, né, em titulometria. Primeiro delas, ela precisa ser rápida, né? A maior parte das reações iônicas vai satisfazer essa condição, né? E em alguns outros casos em que ela não for uma reação rápida, a gente pode estar utilizando o catalisador, que é um reagente que acelera a velocidade de uma reação, tá? A reação deve ser simples e pode ser expressa por uma equação química, né? Então, você precisa ter o conhecimento, né, da fórmula química do titulante, do analito e saber quais são os produtos ou qual o produto que a reação entre eles vai formar. Ser quantitativa, ou seja, com um constante de equilíbrio muito elevado. Então, vale lembrar, né, vale destacar que quanto maior o constante de equilíbrio, significa que mais aquela reação ocorreu da esquerda para a direita, sentido reagentes, produtos. Apresentar estequiometria definida e invariável. O que isso significa? A substância a ser determinada deve reagir completamente com o reagente em proporções estequiométricas ou equivalentes. Ou seja, essa substância, ela vai reagir, a substância analito, ela vai reagir integralmente com o seu titulante, né? E você vai saber a estequiometria dessa reação. Você vai saber o quanto você precisa de um para que reaja com o outro. E por fim, deve ocorrer no ponto de equivalência. Nós já vamos identificar e conhecer um pouco mais o que é esse ponto de equivalência, né? Então, nesse ponto aqui, que é um ponto que, se a gente observar o que falou no item passado sobre estequiometria, né? Então, o ponto de equivalência, ele basicamente é um ponto aonde eu tenho uma quantidade equivalente de titulante para analito. Então, nesse ponto de equivalência, né, eu devo ter uma alteração de alguma propriedade física ou química da solução. Olha lá, eu tinha falado lá no começo para vocês, né, como é que a gente ia julgar que uma reação foi completa, né? E aí eu poder parar a minha titulação, né? Então, como é que eu posso fazer esse julgamento? Né? Então, observem aqui que eu já coloco que no ponto de equivalência deve ocorrer uma alteração de alguma propriedade física ou química da solução. Então, isso aqui já é um indício de como nós vamos saber quando uma reação entre titulante e analito chegou ao fim, porque eu vou ter uma alteração de uma propriedade física ou química. Só que essa resposta ainda não está completa. Vamos continuar. Ter sistema indicador adequado. Isso significa, se a mudança não for visual, ainda é possível detectar o ponto de equivalência por outros meios, como potenciometria, colometria ou amperometria, que são técnicas instrumentais de análise, onde eu vou precisar de um equipamento para observar uma propriedade. Aqui são propriedades elétricas, para que eu possa julgar que a minha reação chegou ao fim.
Bom, o indicador, nós vamos ver que vai ser uma substância que vai justamente nos auxiliar na observação dessa alteração de uma propriedade física ou química. Então, é o indicador que nós vamos utilizar na titulação para poder identificar que uma reação chegou ao final, uma reação terminou, e com isso parar o meu procedimento de titulação. As reações empregadas em análise titométrica, né, ou volumétrica podem ser agrupadas em quatro classes principais. A primeira delas é a neutralização ou acidimetria e alcalimetria. Nessas reações, nessas volumetrias, né, as reações envolvem a combinação dos íons hidrogênio e hidróxido para formar água. Aqui eu tenho uma reação entre um ácido e uma base, que a gente sabe que o produto vai ser sal e água. Na complexação, que é o segundo tipo de volumetria, eu vou ter uma reação que vai ocorrer a formação de complexo. Nós vamos estudar mais adiante o que é um complexo, tá? Mas ele vai ser um composto no qual eu vou ter metal, né, e outros constituintes ligados por ligações covalentes dativas, que são aquelas ligações onde o compartilhamento é feito só porque uma das espécies doou, né, o par de elétrons, o que não é comum na covalente normal. No compartilhamento de um par de elétrons, cada espécie participa aí com um elétron para esse compartilhamento, né? Então, a formação do complexo ele vai ter essa característica, a existência de uma ligação covalente coordenada ou dativa. Na volumetria de oxirredução, eu vou incluir todas as reações que envolvem mudança no número de oxidação, isto é, transferência de elétrons entre os reagentes. Nesse tipo de volumetria, eu vou ter uma reação de oxidação e uma reação de redução ocorrendo com, né, resultando na mudança do número de oxidação das espécies. E por fim, eu tenho a volumetria de precipitação, né? Aqui as reações dependem da combinação de íons para formar um precipitado. Por isso que a volumetria tem esse nome, precipitação. Aqui, apesar da formação de precipitado, não vai haver mudança no estado de oxidação, tá certo? Então aqui eu tenho os quatro tipos de volumetrias, né, de análises estimétricas. Nós vamos estudar as três primeiras: neutralização, complexação e oxirredução. Vamos conhecer aqui alguns termos que são muito utilizados na titulometria volumétrica. Um deles a gente já viu, que é a solução padrão. Então, o que é a solução padrão? Compreende um reagente de concentração exatamente conhecida que vai ser utilizado na análise titulométrica. É essa solução padrão a nossa solução de referência, a solução que nós vamos utilizar para que, a partir do volume gasto dela, eu possa saber o quanto, né, eu tenho do meu analito. E a titulação refere-se a um processo no qual o reagente padrão, né, a solução padrão, é adicionada à solução de analito até que a reação entre os dois seja julgada completa, ou seja, até que eu tenha uma mudança brusca em uma propriedade física ou química e que o indicador me auxilie, né, na visualização dessa mudança de propriedade. E aí eu vou ter, né, o julgamento da reação como completa, e aí eu posso parar de adicionar o que? A minha solução padrão. Eu cheguei ao final. Aqui nessa imagem eu tenho uma instrumentação comum, né, para a titulação. Então aqui eu tenho a instrumentação analítica de uma titulação. Quais são os materiais que eu tenho aqui? Alguns deles você já conhece. Aqui eu tenho a bureta, tá? Aqui é a bureta. Tenho o Erlenmeyer, certo? E tenho aqui um suporte universal, e a esse suporte universal eu tenho uma garra
metálica, que é o que está segurando a bureta aqui na posição vertical, é, de forma aérea, tá bem? Bom, tenho dois atores principais nesse procedimento de titulação. O primeiro deles é o titulante. Já vimos o que é o titulante. É uma solução de concentração exatamente conhecida, solução padrão, ou uma solução padronizada, que nós vamos já ver o que é essa solução padronizada, tá? Que é adicionada e aferida na bureta. Então, o meu titulante, comumente, ele vai estar na bureta. O meu titulante é a minha solução de concentração exatamente conhecida. Eu vou, vejam o que ele fala, aferir. Então, se a minha bureta for de 50 ml, eu vou colocar aqui 50 ml, né, aferindo corretamente ali o menisco. E tenho o titulado. O titulado é a solução a ser analisada e de volume exatamente conhecido. Do titulado, né, eu não vou saber a concentração, eu só vou saber o volume. Por quê? Porque eu vou adicionar um volume definido aqui dentro do LMI. Então, eu vou colocar 50 ml, 25, 30. Eu vou saber exatamente esse volume, tá bem? Então, ele vai ser colocado, né, com o auxílio de uma pipeta dentro do LMI. Vejam aqui que dessa bureta, nessa animação, tá, eu estou gotejando, né, essa solução padrão aqui dentro. E vejam que depois de um tempo eu tenho a mudança de coloração, né? Eu tenho aqui uma representação de uma titulação. Vejam que aqui tem a torneira da bureta que eu vou controlar justamente para saber o quanto eu vou adicionar deste titulante até que a minha mudança de uma propriedade física ou química ela ocorra aqui dentro do meu LMI. Tá? Então, esse é o procedimento típico de titulação. Vamos ver agora o processo da titulação de forma teórica. Esse é um processo que depois nós vamos ver a videoaula de laboratório de titulação, onde vocês vão poder observar nesse momento, né, como é feito esse processo de titulação. Então, o meu primeiro passo é a montagem do arranjo típico, que nós já conhecemos lá naquela animação no slide anterior, né? Basicamente, eu vou ter bureta, LMI, suporte universal e ali a garra metálica para poder fixar de forma aérea a minha bureta. O segundo passo, normalmente, né, então a bureta ela é preenchida com uma solução titulante na posição zero do topo. Preciso ter o cuidado sempre com a posição do menisco. Vale lembrar que o menisco é justamente essa curvatura que o líquido, né, na interface líquido a atmosférico, ele vai existir por conta da compressão desse líquido, né, dentro de um recipiente e por conta da interação, né, desse líquido com a parede do vidro. Então, ele vai provocar essa curvatura. Vejam que essa imagem é real. E a bureta, assim como na proveta, na pipeta, que vocês, né, puderam observar nas aulas anteriores, eu sempre preciso me posicionar de forma correta, ou seja, eu tenho que estar perpendicular à linha de aferição, né, para que eu possa, né, evitar o erro de paralaxe e aferir de forma correta a minha solução, né, com a base do menisco imediatamente acima da marca de aferição. O terceiro momento, né, é antes do começo da titulação, a solução a ser titulada, né, de um ácido, nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é colocada no frasco e um indicador. Então, eu coloco a solução, né, do meu analito, né, o titulado, e coloco o meu indicador, que é quem vai me ajudar a julgar a reação finalizada, tá? O indicador, nesse caso, é a fenolftaleína, que se converte na cor rosa em soluções básicas. Tá? Eu coloquei aqui o caso da fenolftaleína, que é o indicador ácido-base mais utilizado.
Aqui eu tenho a estrutura da fenolftaleína, né, a sua estrutura orgânica. E aqui, vejam o primeiro frasco, né, com a solução ácida e o indicador fenolftaleína. Neste caso, eu não tenho só a fenolftaleína de indicador, eu tenho uma série de indicadores. A fenolftaleína só é a mais utilizada, tá? E aqui eu teria, por exemplo, o mesmo recipiente agora ao final de uma titulação, né, já com rosa. Aqui, apesar de estar incolor, mas de estar azul, o certo seria incolor, tá bem? Que é com a solução ácida, ela vai se manifestar com a fenolftaleína. E rosa, quando essa solução se transformar em básica, né? Ou seja, quando a concentração de íons hidroxila for maior do que a concentração de íons H+, tá? E isso vai ser ocasionado durante o processo de titulação. Vejam que aqui no quarto passo, eu estou mostrando para vocês agora durante a titulação, tá? Então, o titulante que está na bureta, ele é adicionado ao frasco com agitação. Então, esse Erlenmeyer que tem o meu titulado, ele vai estar sempre em constante agitação. Isso porque quando a gota do titulante cair dentro do Erlenmeyer, ela precisa ser, a solução resultante ali, né, ela precisa ser homogeneizada. Então, você tem que estar num processo de agitação constante desse Erlenmeyer, porque você vai gotejar aqui o titulante a todo momento. O que você não pode fazer é uma abertura total da torneira, porque senão você não vai ter como controlar e observar o momento final da titulação. Entendam desde já que a titulação ela é um procedimento altamente é, perigoso se você não tiver paciência. É um procedimento demorado, que exige paciência, porque você vai gotejar, é gota atrás de gota, né? Quanto mais lento for, melhor para você observar o ponto final. É lógico que quando você já tem uma indicação de quanto você vai gastar, né? Porque você tem ali a sua amostra, você já fez umas duas, três titulações e viu que ia gastar 10 ml, não tem por que, por exemplo, você gotejar tão lentamente de 1 até 10. Né? Você pode gotejar mais rapidamente de 1 a 8, se for ainda a mesma amostra, o mesmo grupo proveniente do mesmo local, entendeu? E até ali tudo bem. Agora, se você não desconhece, o começo ele é sempre muito lento, tá? Então, gotejando, tá certo? Com agitação constante, tá? Então, no início da titulação, o titulante pode ser adicionado rapidamente, mas quando se aproxima do ponto final, ou seja, quando você já sabe o momento, que mais ou menos o volume que você vai gastar para finalizar, que você vai ter a mudança de coloração ou alguma outra reação que indique para você o ponto final, né, são acrescentadas porções cada vez menores, mais lentas, né? Então, no ponto final mesmo, menos da metade de uma gota de titulante pode causar uma alteração de cor. E se você passa desse ponto, né, você não consegue visualizar esse momento, né, você vai começar a acrescentar erros, né, ali no teu cálculo e que depois esses erros eles podem ser extremamente prejudiciais para a interpretação dos teus resultados. Então, olha só, o titulante é adicionado ao frasco com agitação até que a cor do indicador torne-se persistente. Quinto passo, que é o ponto final da titulação. O ponto final da titulação pode ser alcançado, então, quando persistir uma cor que é perceptível. Geralmente é uma cor numa tonalidade leve, né? No caso da fenolftaleína, a gente chama de levemente rosa, né? Vejam aqui esses três casos, né? Então, aqui eu tenho uma solução ácida, né, com a fenolftaleína, então incolor, tá? E aqui eu tenho duas soluções, eu tenho a mesma solução, né? Só que com o ponto final correto e com o ponto final incorreto, tá? Ah, professor, mas não é rosa? Sim, é rosa, mas observe, você quer encontrar o momento exato que você sai de uma solução ácida e passa para uma solução básica. Então, imagine que você tem ali é, o nível, né? Você vai
você tem ali uma concentração de íons H+, e você vai adicionando a base. Então, essa concentração de base vai crescendo, até que chega um momento onde se iguala. Quando se iguala, você vai observar, depois, por exemplo, da adição de uma gota, que agora você vai ter um leve excesso de íon H+, de íons hidroxila. Então, a solução já é básica, levemente rosa. Se você continuar adicionando, ela vai continuar básica, só que mais forte vai ser essa basicidade. E é por isso que ela vai ficar com um rosa mais intenso. Só que você já passou do que você queria. Você queria encontrar um momento em que isso aconteceu. Um momento em que você tinha, por exemplo, uma hidroxila a mais do que de íons H+. Você passa, aí você tem um erro. Tá ok? Então, olha lá. Observação. O frasco da esquerda revela uma titulação com menos da metade de uma gota antes do ponto final, que é esse daqui. Não, desculpa, esse daqui, tá? Que ainda não é o momento final da titulação. O frasco do meio indica o ponto final, quando você tem um leve excesso de base. A leitura final da bureta é feita nesse ponto, e o volume da base transferida na titulação, né, no caso, o volume que foi gasto para chegar, o volume que foi gasto da solução padrão do titulante, que foi gasto para chegar a esse ponto, então ele é calculado, né, a partir da diferença entre a leitura final e a leitura inicial e final da bureta. Ou seja, você tinha antes na bureta 50 ml, você gastou 10, então é esse volume que você vai utilizar. 10,5, por exemplo, é esse volume que você vai utilizar no seu cálculo. E o frasco da direita, que é esse daqui, mostra o que acontece quando um leve excesso de base é adicionado à mistura de titulação. A solução se torna rosa escura e o ponto final foi excedido. Você teve um erro aí que pode ser muito grande na sua titulação. Nessa imagem, né, eu gosto de mostrar para vocês aqui, vejam que antes do procedimento de titulação, né, não estou gotejando, vejam aqui a posição da bureta, da torneira, né, ela está na horizontal, né, isso porque a torneira está fechada. Aqui, quando eu abro, e aí você tem que ter muita delicadeza nessa abertura, porque se você abrir totalmente, o líquido vai descer completamente, um fluxo muito grande. Então, como você quer gota a gota, a abertura tem que ser lenta até o momento em que você consegue, né, a formação da gota na ponta da bureta. Então, as gotas elas vão caindo uma a uma, né? Observem que quando a gota cai aqui na minha solução, aonde ela caiu fica rosa. É por isso que o procedimento de titulação ele vai ocorrer sempre com agitação constante, né? Para que você possa homogeneizar a solução, tá? E aqui eu tenho, né, já uma solução depois de finalizado. Tá um rosa um pouco mais forte, mas é só para mostrar que o ponto final ele vai se dar pela persistência. Uma observação, persistência da cor, né? Uma observação. Como a fenolftaleína ela é feita, o solvente dela é o álcool etílico, tá bem? É comum depois de um tempo a solução voltar a ficar incolor. Isso porque o álcool ele acaba evaporando, né? E aí a fenolftaleína ela perde a propriedade de indicar se a solução é básica ou ácida. É por isso que geralmente no laboratório a gente diz que se persistir por 15 segundos a coloração rosa, né, num tom fraco, significa que a sua reação de fato chegou ao final. Se não atingir os 15 segundos, é porque ainda precisa de meia gota ou uma gota, e aí você precisa ter muito cuidado nesse processo.
quantidade, vamos entender agora o que seria o ponto de equivalência e o ponto final, né? E, nesse caso, entender como é que a gente vai encontrar o ponto final, principalmente. Então, o que é o ponto de equivalência ou ponto estequiométrico? Ele vai corresponder a um ponto teórico na titulação, no qual o titulante reage com uma quantidade estequiometricamente equivalente do analito. O ponto de equivalência ele corresponderia ao exato momento em que você tem a mesma quantidade de analito e de solução padrão, ou seja, de titulado, analito, tá? E de solução padrão, titulante. Por isso que aqui na definição eu tenho quantidades estequiometricamente equivalentes, né? Ou seja, por exemplo, se eu tenho o íon prata e o íon cloreto, onde eles reagem um para um, é como se eu tivesse na estequiometria um mol para um mol. Ou seja, um mol de íon prata vai reagir completamente com um mol de íon cloreto. Eles são equivalentes a essas quantidades. A mesma coisa aqui. 2 mols de hidróxido de sódio é equivalente a 1 mol de ácido sulfúrico. Isso porque o ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, eu preciso do dobro de hidroxila, né, já que o hidróxido de sódio só tem uma hidroxila, para poder neutralizar a quantidade correspondente a 1 mol de ácido sulfúrico. O grande problema é que esse ponto de equivalência ele não vai gerar nenhuma alteração visível, né? Apesar de eu ter uma eu estar na antecedência de ter uma mudança brusca na propriedade química ou física da minha solução, nesse momento de equivalência eu não tenho uma alteração física visível. Por isso que a gente tem o ponto final. O ponto final ele já é o ponto experimental na titulação. Ele é o momento do processo em que ocorre uma variação brusca de uma propriedade do meio reativo, indicando que a reação está próxima do término, né? Então, é nesse ponto final que nós vamos conseguir ter a visualização de uma alteração na solução. E aí eu posso parar, fechar a torneira da minha titulação. A reação, a solução, ela vem te avisando. Vocês vão observar que à medida que vai chegando próximo do ponto final, aquela agitação que você faz para homogeneizar a solução, ela vai se tornando um pouco mais difícil de você conseguir a homogeneização. Você vai demorar um pouquinho mais, né? Já é um indicativo de que você está chegando próximo do ponto final. Então, se estiver acelerada, né, para você ter um pouco de melhor de controle, diminua ainda mais porque o ponto final está chegando. Essa variação brusca de propriedade pode ser detectada por um instrumento, né? Eu posso utilizar, por exemplo, um pH-metro para verificar, né, essa mudança brusca, já que o que está ocorrendo de fato, quando eu falo de volumetria de neutralização, é a mudança do pH, ou por meio do uso de um indicador adequado. Então, o indicador vai ser uma substância química que vai te auxiliar nessa visualização do ponto final. Essa visualização geralmente vai se dar pela mudança ou ganho ou perca de coloração na solução, né? Então, a solução ela tem uma alteração de cor que te permite observar que a reação chegou ao final. Então, os indicadores são frequentemente adicionados à solução do analito para produzir uma alteração física visível lá no ponto final, próximo ao ponto de equivalência. Essas alterações nas concentrações, né, causam então uma alteração na aparência do indicador. Então, as alterações que o indicador pode sofrer estão listadas aqui: aparecimento de cor, desaparecimento, né, porque às vezes a solução tem uma cor, mas ela acaba perdendo devido ali o indicador, por exemplo, ter a cor, não ter cor, ser incolor naquele valor de pH para qual a solução passou. Tá? Eu posso ter alteração de cor, né? Então ela muda de rosa para verde, de azul para amarelo, tudo bem? Aparecimento de turbidez ou seu desaparecimento. Isso aqui principalmente quando eu trabalho com volumetria de precipitação, porque justamente eu vou ter a formação de um precipitado.
Bom, os indicadores mais comuns de serem utilizados vão ser os indicadores ácido-base. Eles são substâncias orgânicas com caráter ácido ou básico muito fraco, cujas formas ácido conjugado e base conjugada apresentam colorações diferentes. E isso vai me permitir com que eu observe quando a minha solução tem um pH ácido menor do que 7, independente de qual seja, ou básico acima de 7, também independente de qual seja o valor, tá? O equilíbrio químico, então, envolvendo o indicador ácido, ácido-base, é representado pela seguinte equação química. Então, está aqui uma reação, né? Então, o indicador não dissociado, né? Ele teria uma cor A na faixa ácida, e a reação de equilíbrio que mostra o indicador dissociado com a cor B na forma básica. Essa cor, qual cor vai ser, depende do indicador. Já falei para vocês, por exemplo, a fenolftaleína. No meio ácido, ela é incolor. Em meio básico, ela é rosa. Mas tem indicadores que em meio ácido é verde e em meio básico é azul, que em meio ácido é rosa e em meio ácido é amarelo. Então essas alterações essas colorações vão depender do indicador, tá? Então, H-int representa a forma ácida, tá? Não dissociada e de cor A. Eu uso cor A porque pode ser qualquer cor, até mesmo incolor. E Ind- representa a forma básica ou aniônica do indicador, né? É uma forma dissociada e de coloração B. A forma que irá predominar desse indicador vai depender do pH. Em meio ácido, predomina a forma ácida. Em meio alcalino ou básico, né, vai predominar a forma básica. Então, enquanto a sua solução for ácida, você vai ter o indicador da forma ácida com aquela coloração. Quando a reação quando a solução se tornar básica, vai predominar a forma básica do indicador, que vai ter uma outra coloração. Por isso que você consegue observar a mudança em que ela vira de ácida para básica ou vice-versa. A constante de equilíbrio para o indicador ácido é expressa por essa equação, né? Essa constante de equilíbrio, vejam aqui, olha, exatamente igual como a gente já estudou nas aulas anteriores, lá em equilíbrios químicos, né? Então aqui eu estou colocando só a equação de equilíbrio, fiz aqui um rearranjo, isolando o íon H+, ok? Depois tirei o log, o menos log, tudo isso nós já vimos, é só para conhecimento, não se preocupe que não vai cair essa expressão para vocês. E aqui eu tenho, por exemplo, uma maneira de calcular qual é o pH de mudança de um determinado indicador, através do pKint, que seria o menos log da constante de equilíbrio do indicador, mais o log da concentração do indicador na forma dissociada, dividido pela forma dele não dissociada. E o que isso significa? Vamos lá. Quando a razão indicador dissociado pela forma dele não dissociada for 1:10, eu vou ter a cor ácida, ou seja, o pH da solução é igual a pKind menos 1. Quando a razão entre eles for aproximadamente 1, eu tenho uma zona de transição, onde vai predominar a cor mista, as duas cores. Aqui o pH vai estar relacionado a mais ou menos 1. E quando a razão ind menos dividido pela forma não dissociada, ou seja, foi igual a 10/1, eu vou ter a predominância da cor B, que representa uma faixa de pH de pKind mais 1. Né? Essa tabela nos mostra, então, em forma matemática, né, que é a razão entre a concentração deles, tá certo? Que permite com que ele tenha uma coloração na faixa ácida, uma coloração na faixa básica e uma mistura delas na transição. Por isso que eu falei para vocês, a solução vai te indicando que o ponto final está chegando. Você só precisa observar. Você vai ver esse momento de transição que pode durar uma fração de segundo. Por isso que a titulação exige sempre atenção.
tá? Então, portanto, o intervalo de viragem de cor envolve uma variação teórica de duas unidades, isto é, de uma cor A para uma cor B, ou seja, ele sai dessa relação matemática para essa relação matemática. Tudo bem? Eu estou colocando aqui para vocês apenas em termos de explicação para a gente entender o porquê aquele indicador ele vai ter uma coloração em meio ácido e uma coloração em meio básico. Está relacionado, né? Então, aí as razões entre as concentrações dessas suas soluções, dessas espécies, indicador não dissociado, indicador dissociado e o pH, tá? Dentro das zonas de transição, que é aqui, eu tenho a cor mista das duas cores. Na prática, né, o intervalo de viragem de cor de um indicador depende do indicador e da limitação visual de cada operador em observar mudanças de coloração. Então, você precisa ter domínio, você precisa ter, né, ali prática para poder trabalhar. Uma indicação que eu sempre digo, quando você vai fazer uma titulação, ali TCC, iniciação científica, mestrado, doutorado, nunca comece fazendo com as suas amostras. Primeiro, pratique, faça testes, ok? Para depois você partir para a sua amostra, porque você precisa conhecer bem o método. Então, para a escolha desse indicador, eu vou ter a seguinte situação. Quando for uma titulação alcalimétrica, né, uma titulação na faixa básica, o indicador adequado deve ter o limite superior, tá, da faixa de viragem situado no intervalo de pH calculado para o erro máximo permitido. Quando você tiver com uma titulação acidimétrica, o indicador adequado deve ter o limite inferior da faixa de viragem situado no intervalo de pH calculado para o erro máximo permitido. Então, o que significa? Todo indicador ele vai ter uma zona, uma faixa de atuação com um limite mínimo e um limite máximo. Então, por exemplo, se você for fazer uma titulação alcalimétrica, onde o meio reacional vai mudar do ácido para o básico, você precisa selecionar um indicador cujo seu limite máximo esteja dentro ali daquele seu pH, que vai ser o pH de transição. Porém, se você vai fazer uma titulação onde a solução vai mudar do básico para o ácido, é interessante que você utilize um indicador que o seu limite mínimo de viragem ocorra dentro daquela faixa de pH onde está prevista, né, a mudança de coloração. Aqui, por exemplo, eu coloco para vocês. Olha lá, o violeta de metila, né? Então, a sua faixa de mudança de pH é de 0 a 1,6. Né? Então, por exemplo, se você for fazer uma titulação que a mudança vai ocorrer em 7,5, olha lá, não tem como você utilizar esse indicador, né? Porque no caso aqui, de 0 para baixo, ele vai ser amarelo, e de 1,6 para cima, ele vai ser azul púrpura. Porém, se a sua solução inicial ela tiver, por exemplo, pH 4,3 e a mudança for em 7,5, né, na faixa de pH, o seu própria solução inicial já vai apresentar a coloração azul púrpura. E quando chegar a 7,5, que é a faixa de transição do seu experimento, vai mudar para azul púrpura. Você não vai ter nenhuma mudança. Nesse caso, por exemplo, seria interessante usar o azul de bromotimol, porque olha lá, se a tua solução inicial tem pH 4,5, ele vai ser amarelo. E se a faixa de viragem da titulação é em 7,5, olha lá, próximo, 7,6, muda para azul. Então você consegue aí visualizar o amarelo antes e o azul depois. Vejam aqui, olha, a fenolftaleína, que muda em 8,2 e 10. Então, do incolor para o rosa carmim, que seria o rosa claro, um rosa muito, uma tonalidade muito fraca, né? E aí, no caso, é por isso que a fenolftaleína, nas reações ácido-base, né, nas titulações de um ácido com uma base, é o indicador mais utilizado.
Aqui eu tenho só uma lista dos indicadores existentes, porém, vocês podem encontrar muitos outros aí em manuais de laboratório, em livros, para que vocês possam consultar e saber qual é o melhor indicador, ou de repente mesmo até substituir caso você não tenha um que seja indicado. Então, qual seria o mais viável para você substituir? Tá bem? Bom, o indicador ideal, então, é aquele que apresenta, né, um pKind, né, um menos log da constante de equilíbrio do indicador, o mais próximo possível do pH do ponto de equivalência, né? Então, é aquilo que eu falei bem aqui, olha, se a tua mudança, né, ali da reação vai ocorrer em 7,5, o mais importante é que esse pH máximo ou mínimo ocorra o mais próximo possível dessa faixa de variação. Aí, para você calcular o erro máximo permitido, né, que foi algo que eu falei lá no começo, determinado, né, então esse erro máximo permitido, ele vai ser determinado a partir da observação do que a mudança de coloração do indicador ocorre em um pH diferente do pH do ponto de equivalência, né? O que resulta em um erro determinado, denominado erro de titulação. Então, esse erro de titulação é o erro máximo permitido. A gente pode chegar a esse erro fazendo aqui esse cálculo, volume do ponto final, que é um volume que você vai encontrar experimentalmente, menos o volume do ponto de equivalência, que é um ponto que você pode calcular, que seria um volume teórico, dividido pelo volume do ponto de equivalência. Ele vai te fornecer o erro de titulação, que seria o erro máximo permitido. Tá? Multiplicando por 100, você tem a porcentagem desse erro total de titulação, né? Esse erro em porcentagem. Aqui é só a legenda, né? Então, VPF é o volume do titulante no ponto final da titulação e VPE é o volume do titulante no ponto de equivalência, tá? Geralmente, o erro de titulação máximo permitido aceitável gira ao redor de 0,1 a 0,3. Então, você fez lá a sua titulação, viu que gastou 50,9, né? Fez o cálculo do volume teórico que você deveria gastar e aí você chegar a um erro de titulação superior a 0,3, tenha um pouco de cuidado. Você pode estar cometendo erro demais. E você pode primeiro parar, ver o que, é que pode estar ocasionando ali, uma vidraria suja, uma solução mal preparada, vamos dizer assim, falta de treinamento do operador para fazer aquela análise. Então, seria melhor você sanar esses problemas para depois começar de fato a titulação. Então, nessa sequência final, a gente vai entender um pouquinho melhor o que que é o padrão primário, né, que vai dar origem a essa solução padrão, que nós vamos chamar de titulante, que é a referência na minha análise, né, titulométrica para encontrar a concentração do analito. Primeiro, eu preciso conhecer o que que é um padrão primário. Ele vem a ser um reagente de elevada pureza utilizado diretamente para a preparação da solução padrão, que vem a ser o titulante, né? Em outras palavras, então, esse padrão primário é uma substância suficientemente pura para que se possa preparar uma solução padrão por pesagem direta e diluição até um determinado volume de solução. Então, esse momento final aqui é o preparo de solução, né? Então, um padrão primário é um reagente sólido, geralmente, tá ok? Que, através da determinação do quanto de massa e para qual volume eu vou diluir, eu consigo preparar uma solução de concentração exatamente conhecida, tá? A precisão desse método, né, ela vai ser criticamente dependente das propriedades desse composto. Ou seja, o padrão primário ele precisa ter uma série de características que vão garantir com que essa solução que ele vai dar origem
vai ter, né, de fato, uma concentração exatamente conhecida e que vai ser utilizada como uma referência para a minha análise volumétrica. Esses são os requisitos que um padrão primário precisa ter. Primeiro, ele deve apresentar elevado grau de pureza, uma pureza de aproximadamente 100%. Ele deve ser de fácil obtenção, purificação, secagem, né, geralmente aí numa temperatura de 110 a 120 graus, né, e deve ser preservado em estado puro. Ele deve ser estável ao ar, né, ou seja, na temperatura ambiente e de secagem, né, e essa substância não deve ser higroscópica, não deve absorver a umidade do ar, né, e nem oxidar, né, quando em contato com o ar, ou ser sensível ao dióxido de carbono. Preferencialmente, não deve conter água de hidratação, tá? Vocês podem observar que os compostos que contêm água de hidratação vão ter a fórmula química e depois vão ter um ponto 5H2O, 18H2O ou ponto H2O. Aquela água a gente chama de água de hidratação, tá? E se o composto apresentar-se hidratado, ser completamente estável nas condições da titulação. Esse reagente primário, né, esse padrão primário, deve estar disponível a baixo custo e ser de fácil manipulação, ter boa solubilidade no meio reativo e possuir uma massa molar elevada, tá? Isso para minimizar ou ignorar os erros de pesagem, né? A precisão da pesagem geralmente é de 0,1 a 0,2 miligramas, né? Isso fornece para a gente um indicativo que sempre devemos empregar amostras que pesem pelo menos 0,2 gramas, justamente para nós evitarmos, né, erros de pesagem. Tá bem? Então, aqui eu tenho listado 7 características que um padrão primário precisam ter na sua maioria, né, um reagente, vamos colocar assim, precisa ter na sua maioria para ele ser considerado um padrão primário, um reagente que pode ser utilizado para a preparação de uma solução padrão, que é uma solução de referência que vai ser utilizada na titulação como o titulante. Tá? Então, as substâncias comumente empregadas como padrões primários estão listadas aqui, né? Então, por exemplo, para as reações ácidos-bases, nas volumetrias de neutralização, é comum utilizar o carbonato de sódio, o tretaborato de sódio, o hidrogênio fitalato de potássio, o hidrogênio iodato de potássio. Já nas reações de formação de complexo, geralmente eu utilizo metais puros ou sais. Geralmente, por exemplo, a gente tem aqui o EDTA, o sal de sódico, que é um dos padrões, soluções padrões mais utilizadas nas volumetrias de complexação. Nas reações de precipitação é comum utilizar prata, nitrato de prata, cloreto de sódio, cloreto de potássio e brometo de potássio. E nas reações de oxidação e redução, eu tenho aqui listados de cromato de potássio, bromato de potássio, iodato de potássio, o hidrogênio iodato de potássio, oxalato de sódio, óxido de arsênico 3 e o ferro, tá? Aqui tem apenas uma parte, né, dos que são comumente utilizados. Quando você for, né, empregar alguma metodologia dentro do laboratório, é importante que você identifique, né, quem é o titulante, quem é o analito, né, para que você conheça muito bem as propriedades de cada um. Então, os sais hidratados, eles não são, em geral, bons padrões, como eu coloquei lá, né? Que a gente deve evitar que o padrão primário seja um sal hidratado. Isso vai se dar principalmente pela dificuldade de secá-los de forma eficiente. Bom, então somente um número limitado de substâncias padrão primário está disponível comercialmente. Nesse caso, né, os compostos menos puros são às vezes utilizados no lugar de um padrão primário. Então a gente, vamos dizer assim, acaba que reduzindo, né, os requisitos para utilizar um reagente como padrão primário, devido não encontrar, em muitos casos, esses reagentes, apesar de um dos requisitos ser que eles sejam de baixo custo e de fácil
manipulação. Nesse caso, dessas substâncias que não têm todos aqueles requisitos, mas acabam obedecendo uma parte deles, nós chamamos de padrão secundário. Nós vamos ver que o padrão secundário ele tem, né, ali menos rigor do que o padrão primário. Então, o padrão secundário é um composto cuja pureza pode ser estabelecida por análise química e que serve como material de referência para os métodos titulométricos de análise no lugar de um padrão primário. Então, o padrão secundário pode dar origem a uma solução padrão, tá bem? E que vai ser utilizada também como referência. Isso porque a gente de repente não teve acesso a um padrão primário. O padrão secundário, então, ele é um composto que pode ser usado nas padronizações e cujo teor de substância ativa foi determinado por comparação contra um padrão primário. Isso significa dizer que esse padrão secundário ele teve o seu grau de pureza comparado com pelo menos um padrão primário. Então, a gente não deixa de depender totalmente do padrão primário. A gente só diminui a sua utilização, porque a partir do momento que eu tenho, vamos dizer assim, a configuração daquele padrão secundário, que foi feita com o padrão primário, eu passo a utilizar o padrão secundário como referência nas minhas titulações. Em outras palavras, né, uma solução padrão secundária é aquela em que a concentração do soluto dissolvido não foi determinada por pesagem do composto dissolvido, mas pela titulação de um volume com um volume conhecido de uma solução padrão primária. Isso significa dizer que eu tive uma titulação envolvendo volumes e não um volume com um sólido, como é comumente feito quando eu tenho um padrão primário, né? Eu peso um padrão primário e faço uma titulação com aquele sólido geralmente dissolvido ali em uma quantidade pequena de água. No padrão secundário, essa comparação ela é feita com uma outra solução padrão primário, né? Então, é como se eu preparasse uma solução padrão primário e utilizasse ela para validar uma série de outras soluções padrão secundário. Com isso, eu economizo o padrão primário e uso as que são padrão secundário mais extensivamente na minha análise. Isso reduz custo, tá bem? Bom, e aí, então, com padrão primário ou secundário, eu tenho uma solução padrão. E o que é essa solução padrão? Tá? Então, quando se dispõe de um reagente com pureza adequada, pode-se preparar uma solução de molaridade conhecida. Não é necessário pesar com exatidão um mol, um múltiplo ou um submúltiplo desse mol. Vimos que a gente tem o padrão secundário, que pode substituir a utilização do padrão primário, que poderia trazer muito gasto para a sua análise. Tá? Então, é mais conveniente, na prática, preparar uma solução um pouco mais concentrada do que o necessário e depois diluir com água destilada até a molaridade desejada. Tá? Então, a solução padrão ideal para o método titulométrica, ela deve ser suficientemente estável para que seja necessário determinar sua concentração apenas uma vez, né? Reagir rapidamente com o analito para que o tempo requerido entre a adição de titulantes seja mínimo. Lembrem que na titulação você vai adicionar ali gota a gota o titulante. Então, aquela reação ela tem que ser quantitativa e rápida, tá bem? Porque senão pode se tornar um processo muito longo. Reagir de forma mais ou menos completa com o analito para que o ponto final possa ser obtido satisfatoriamente e sofrer uma reação seletiva com o analito, que possa ser descrita por uma reação balanceada, que foi aquilo que a gente falou lá no começo, né? Eu preciso conhecer a equação química que representa a minha titulação, tá bem? Bom, quando o reagente não está disponível em pureza suficiente, prepara-se inicialmente uma solução de molaridade aproximada igual à molaridade desejada.
Como ocorre com a maior parte, isso daqui, tá? Essa situação onde eu não tenho um reagente com a pureza adequada, geralmente ocorre com os hidróxidos, com alguns ácidos inorgânicos, com as substâncias deliquescentes, né, que são substâncias que começam a se liquefazer, a se decompor devido ao excesso de umidade, tá bem? Então, geralmente essas substâncias elas vão ser as utilizadas como solução padrão secundário. Então, essa solução padrão secundário, ela vai ser padronizada, ela vai ter a sua concentração corrigida, né? Então, ó, essa solução é então padronizada por titulação como a solução de uma substância pura de concentração conhecida, que é aquilo que a gente estava falando, né? Eu preparo um grande volume de solução secundária a partir de um reagente padrão secundário, né? E vou padronizar essa solução, eu vou corrigir, verificar a concentração delas a partir de um padrão primário. Então, eu não gasto excessivamente o meu padrão primário e gasto, né, a minha solução secundária, que geralmente vai ter um custo muito menor, vai ser muito mais barato o reagente, então você pode ali ter, né, um custo muito reduzido, tá? Então, em geral, é melhor padronizar uma solução usando uma reação do mesmo tipo da reação na qual a solução será empregada. Ou seja, se eu tenho um padrão secundário ácido, eu vou padronizar com um padrão primário básico e vice-versa. E sempre que possível, nas mesmas condições experimentais. Assim, os erros de titulação e outros erros são consideravelmente reduzidos e mesmo cancelados, tá? Emprega-se este método indireto, por exemplo, na preparação das soluções, né, da maior parte dos ácidos inorgânicos, hidróxidos como o de sódio, potássio e bário, permanganato de potássio, amônia, ticionato de potássio e o tiosulfato de sódio. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte, né, da nossa videoaula sobre teoria da análise volumétrica, onde nós aprendemos os principais conceitos, né, relacionados à análise titimétrica ou volumetria, tá certo? Vimos aí o que é solução padrão, reagente padrão primário, secundário, o que é titulante, o que é titulado, qual é a importância do indicador, né, nesse processo de titulação. Aprendemos a diferenciar ponto de equivalência ou ponto estequiométrico do ponto final. Tudo bem? Como vocês viram, então foi uma aula basicamente teórica. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar especificamente sobre a volumetria de neutralização e nela nós vamos utilizar e resolver, na realidade, alguns cálculos relacionados à titulação volumétrica. Até a próxima aula.